Galo! Galo ganhou! Galo tá classificado na Copa do Brasil, mesmo com todos os percalços enfrentados na noite de ontem lá no Tocantins. Quem conta pra gente tudo isso que passou o Galo, a análise dele a respeito da vitória pra cima do Tocantinópolis, é o técnico Cuca, falando aqui no Rádio Esportes. O mais importante é isso, né? As condições muito adversas. Não adianta ficar enumerando o tanto de condições, você viajar 4h30 depois do almoço para jogar, entrar num calor desse, num gramado assim, com a torcida do adversário muito entusiasmada e com o adversário cheio de perna para correr, e o jogo fica equilibrado. Você não tem como fazer ele ser um jogo diferente do que foi. A gente tentou primeiro com o Daverson para ter uma bola longa, né? E não correr risco de sair jogando. Depois precisou o time pôr a bola no chão no segundo tempo, ser mais ousado. A gente teve um domínio total do jogo, muitas chances, mas de efetividade realmente foi só lá no minuto 40 que a gente foi fazer o gol num clima bastante hostil, né? Coisa jogada para dentro, agora sem água, vão voltar mais 4h30 para lá sem tomar banho, mas não faz mal. É raiz, eu sinceramente eu gosto, sim. Tá bom, assim que valoriza. Vamos embora. Um tipo de jogo desse aí, por outro lado, fortalece o time de outra forma. Mostra a garra, cara. E para o Atlético é que isso aqui é às vezes mais bacana do que jogar bonito e dar espetáculo. É ter coração, ser resiliente, fazer o gol no final como a gente fez e comemorar, porque é difícil, cara. É uma situação muito complicada. Agora a gente tem que descansar bem, que sábado a gente tem outra batalha, aí sim, dá uma parada para respirar, porque são muitos jogos em cima um do outro e não tem como você ter um time correndo o que a gente está correndo e sem lesão, graças a Deus, jogando todo dia e com essas logísticas que nós tivemos. Ô Cuca, sobre os ajustes durante o jogo, a gente viu que o Galo chutou mais no segundo tempo, o Scarpa tentou, tava faltando mais arriscar pela condição do jogo. Cara, é assim, ó, você vê, eu acho que se a gente não guarda o Hulk pro segundo tempo, você não tinha arma, né? Então a gente guardou uma arma pro segundo tempo e ela foi decisiva. A gente tentou um tipo de um jogo no primeiro tempo e outro no segundo. Quando a gente tomou conta do jogo, nós ficamos com 2 armadores, o Scarpa e o Igor Gomes, ficamos com mais 3, 4 atacantes, né? O Bernardo, o Hulk, o Rony, a subida dos 2 laterais simultâneo. O gol ia sair de uma forma ou de outra, nós já tínhamos criado bastante. O adversário correu muito, marcou muito bem, tá de parabéns também, dentro da proposta deles, se motivaram enormemente, mas no fim, graças a Deus, deu nós. Galera, conosco no YouTube, já quase 8.000 pessoas aqui nos acompanhando no YouTube. Eu vou pedir a imagem, a primeira imagem, você que ainda não, você que tá no radinho, no aplicativo, no site, olha no YouTube, corre pro YouTube, olha o vestiário em que o Atlético estava ontem após o jogo. De verdade, viu? Já rodei aí, Pelada, Várzea, tenho lá minha quadra, Arena KTO, seu nome, seu bairro. Se eu deixo um negócio desse pro meu cliente, eu vou te contar. O cara não volta nunca mais. Olha aí, pra você do rádio eu vou descrever. Um vestiário todo sujo, todo borroscado, cadeiras de plástico, cadeira de boteco, né? Aquela cadeira de plástico de bar mesmo, pros jogadores, e ao final não tinha água. Os jogadores do Atlético voltaram no ônibus, tendo que viajar sem água. Voltaram de viagem sem banho. Imagina a marofa que tava nesse ônibus do Galo. A asa. Bom, essa foi a condição do vestiário que o Atlético encontrou. E aqui, viu, já faço o meia-culpa dizendo que o Tocantinópolis tem culpa nenhuma. É a condição que eles têm. Quem tinha que cuidar disso antes é a CBF, que recebe milhões e milhões e milhões de reais, diria bilhões, né, ao final das contas. Tinha que cuidar. Tinha que mandar uma equipe antes, ajudar a arrumar, né? Pagar lá, vamos aqui arrumar o vestiário para receber o Atlético. O gramado não pode estar desse jeito. E eu trago agora os comentaristas Alexandre Simões e Ale Oliveira, começando contigo, Simões. Que imagem, né? Aliás, dando crédito do Domênico Bering, diretor de comunicação do Atlético, que enviou essa foto. Ô Alexandre, não dá, né? Ô Thiago, boa tarde, Simões. Boa tarde, tudo tranquilo, quem acompanha a gente, boa tarde, Ale.
é a competição mais democrática do Brasil, né? A Copa do Brasil. É a única que agrega todas as federações que fazem parte da CBF, porque a Série A, Série B e Série C não conseguem isso, né? Elas são dominadas principalmente pelo Sudeste, Sul e agora Nordeste, né? Os times do Nordeste estão com muita força nos últimos anos aí, tanto que a Série A está recheada de clubes do Nordeste, o que é uma ótima notícia para o futebol brasileiro. Mas, de toda forma, é lamentável que a CBF exponha um dos principais elencos do futebol brasileiro na atualidade a esse tipo de situação. Tá? De gramado, de vestiário, de falta de luz, de falta de água. Quer dizer, isso é a prova total e absoluta de que os clubes precisam se unir e reagir. Os clubes precisam se unir e reagir. Não existe explicação, tá? Não existe explicação para nenhum clube ter essa estrutura de vestiário numa partida promovida pela CBF. Ainda mais um dos clubes que neste momento, né, tem a maior pontuação da Série A acumulada aí, se a gente pegar as últimas 5 temporadas, que venceu a Copa do Brasil de 2021, que foi finalista da Copa do Brasil do ano passado. Então, quer dizer, é uma situação que merece uma explicação e uma punição por parte da CBF. Não é possível que a entidade vai permitir que uma competição organizada por ela tenha um vestiário desse para jogadores. Mas que inclusive vai punir quem? O Tocantinópolis? Sim, ficar fora de 2, 3 Copas do Brasil. Simões, a CBF tem que parar de terceirizar a culpa. Isso aí é terceirizar a culpa. A culpa é dela, a CBF. Ela que tinha que ir lá antes. Tocantinópolis ganhou vaga na Copa do Brasil. Vamos lá. O que você precisa aqui, Tocantinópolis? Ó, preciso pintar o vestiário, preciso aqui de um trato no gramado, preciso pôr um piso. Olha o piso do vestiário. Não é piso, né? Não é, aquilo ali é um borrachadozinho que você espalha. Né? Deve ser terra ali embaixo. O que você faz? CBF, eu preciso de dar uma jeito. Ganhei a vaga, não ganhei? Ganhei. Então vem cá. Bom, a CBF não tem uma equipe pra viajar aí, 20 estádios, 30, onde vão ter esses jogos de primeira fase, e aí olhar. Ó, vamos arrumar esse vestiário aqui. Não, vamos fazer um banquinho aqui. Vamos fazer um chuveiro. Não pode. Tem que... Ou então deixar até o jogo. Não é simplesmente marcar e largar. Eu acho, o Cuca falou de um ponto interessante. Final do jogo, as crianças entrando no campo pra ver o Hulk. É um dia que vai ficar pra história do time. O Tocantinópolis vai daqui a 100 anos contar que enfrentou o Atlético na Copa do Brasil. Então eu acho que tem que ter um jogo lá sim, ok. Mas tem que oferecer o mínimo de condição. E isso tem que ser responsabilidade da CBF, que já faz muito pouco pelo futebol. Faz muito pouco pelo futebol a CBF e poderia intervir nesse tipo de situação. Ale Oliveira. Opa, muito boa tarde, viu, Thiago, o Simões e todo mundo que nos consome. Boa tarde nada, já tô bravo com a CBF, Ale. Mas não fui eu que fiz o vestiário, meu amigo, eu não tenho essa responsabilidade. Se fosse você, era capaz de ter ficado pior ainda o vestiário. Vou te falar, eu já fui em bem piores, né, mas realmente esse tá bem feio. Aliás, o campo também de jogo, que foi uma discussão que tomou conta das redes sociais ontem, né? Então é melhor você ter um campo nessas condições de grama natural, mas nessas condições, ou um gramado artificial de primeiro nível, de primeiro mundo, né? Que é uma outra questão também. Mas realmente, eu acho que o fato de você ter uma competição democrática, como é a Copa do Brasil, como é a Copa da Inglaterra também, que tem até mais times, né, o Simões, envolvidos e tal. Sim, um número maior. Jogo único também, né? Também. Mas isso é bacana, mas só que você tem que demonstrar que você tem condições de receber um jogo, né? Então, acho que isso é primordial. Porque realmente fica o vice-campeão da competição. Não estamos falando de qualquer time, não. O vice-campeão. Condições muito adversas. Rapaz, você imagina se esse Rony que chegou agora, Deus o livre guarda, torce um joelho ali. Pô, o campo cheio de buraco, todo irregular. O investimento que foi feito. Estavam lá Everson, Júnior Alonso, que é a seleção paraguaia, Arana, que não foi a última Copa porque machucou e vive na seleção brasileira, Alan Franco, que joga a Copa América toda hora aí, eliminatórias pelo Equador, Hulk, já jogou Copa do Mundo. Quer dizer, olha o peso desse time do Atlético, que a gente viu depois do jogo, a invasão do campo lá, o Hulk sendo assediado lá por quase metade do estádio, né? Os caras pedindo camisa, aparecendo cena até da final da Copa de 70, né? Que os mexicanos invadiram o campo. E, de repente, você recebe um time, e eu acho que aí, claro, a CBF tem que olhar, mas a partir do momento que a CBF passar a punir, sabe por quê? Sabe por que o europeu não joga papel no chão? Porque se ele jogar e algum agente público ver, ele é multado.
Os nossos filhos usam cinto de segurança porque a geração deles já pegou que se não usar cinto é multado. E é assim. Então, se pegar como exemplo, o Tocantinópolis não deu condição ao Atlético, ele está suspenso da Copa do Brasil por 3 temporadas. Eu duvido que não vá servir de exemplo para outros, entendeu? Porque isso é um absurdo. O gramado parecia um pasto. Vamos colocar as imagens dos gols pra gente falar também do gramado. E você que tá vindo pro YouTube, hein? Se você ainda não colou comigo no YouTube, dá tempo. Vamos mostrar os gols do jogo. Quase 9 mil pessoas agora nos canais de YouTube da Itatiaia. Olha, ô Ale, você transmitiu o Copa Itatiaia comigo agora. Eu vi campos, principalmente aqui em região metropolitana, no interior, muito melhores do que esse que o Atlético. A chuteira do cara só... Olha lá o Hulk. Você só vê o tornozelo. Aliás, o Hulk falou, né, que bateu o pênalti na gaveta, bateu o pênalti alto porque no gramado poderia agarrar e facilitar a vida do goleiro. Olha só, o pé do cara some, você só vê canela. Não só o campo, né? A gente viu estádios na Copa Itatiaia que davam uma melhor condição, né? Sem não tem dúvida. E isso dificulta demais. Os caras falam assim, mas o campo tá ruim pros dois, né? Você já ouviu falar essa frase várias vezes, né? Mas o campo ruim pro time ruim é melhor, né? Lógico, porque você vai marcar, né? Você vai destruir na maior parte do tempo e quem precisa construir, quem fica com a bola, é que sofre mais. E tem um outro ponto, né, Ale? Que aí é fundamental, né? A velocidade do jogo é completamente diferente, né? E o Atlético tá acostumado à velocidade do jogo que não consegue imprimir nesse tipo de gramado. Então, quer dizer, facilita muito a vida da defesa adversária, né? Sem contar o desgaste. Como é que você vai chutar de primeira, por exemplo? O campo vai te trair. Como é que você vai passar de primeira, que é uma forma de você acelerar o teu jogo ofensivo? Você não pode confiar no campo. Então, é uma série de questões. Quando você para a bola para fazer o passe, a marcação encaixa. Então, isso dificultou demais a vida do Atlético. É melhor que conseguiu a classificação no final, né? Mas, de qualquer maneira, serve de alerta aí para quem dirige o nosso futebol. Na verdade, serve, mas não serve, né? Porque ele nunca faz nada, né? Não vai mudar nada. Agora, sobre o jogo, gente, o primeiro gol esse que você vê o Hulk batendo, a gente viu ali ainda há pouco no YouTube, você do rádio que não viu, o Rony está entrando na área, ele agarra o zagueiro agarra e o árbitro marca pênalti. Eu confesso que na primeira imagem, pra mim, se eu tô no campo, acho que eu marcaria imediatamente, assim como fez o Marcelo de Lima Henrique, tava muito em cima. Depois, quando você vê pelo ângulo oposto, eu já fico com dúvidas se houve o agarrão suficientemente forte pra derrubar o Rony. Mas, repito, acho que absolve o árbitro dentro de campo ali, o Rony tá arrancando e é derrubado. Pênalti, Ale Oliveira, ou lance duvidoso? Eu achei que foi bem duvidoso, mas de qualquer maneira o Rony, eu acho que foi bem esperto ali, né? Porque ele acaba se enroscando com o marcador, numa bola que talvez ele nem fosse chegar, né? E o marcador, talvez preocupado com a velocidade do atacante do Atlético, acaba tomando a frente ali, mas fico com dúvida se o zagueiro quis derrubar o Rony ou ele que procurou esse contato, viu, Thiago? E se não é esse gol, gente, 40 do segundo tempo, lá tava indo pros pênaltis, viu? O atleticano já tava naquela de nem mais fácil, me parece não ter dúvidas, apesar de que ninguém do Tocantinópolis reclamou também. Mas olha lá, o goleiro, a bola passa, o Rony tenta acertar a bola e acerta em cheio o zagueiro do Tocantinópolis. Ela volta e o Rony faz o gol. O primeiro gol dele, inclusive, com a camisa do Galo. Pra você, Simões, houve falta, não houve falta? O fato de ninguém ter reclamado absolve. Também já era 48 no segundo tempo, Simões, não mudou muita coisa no jogo. O Thiago, é aquela história, né? A gente já tem algumas temporadas aí o VAR, e aí a gente estranha o futebol sem o VAR, né? Esse lance mesmo do pênalti, né, o Ale, é um tipo de jogada que consagrou o Miller. Né? Ele segura a camisa e o calção do adversário com uma mão que não dá pro árbitro ver e muito menos pro bandeirinha, porque o auxiliar tá do outro lado, né? No caso aí, o auxiliar tava na outra lateral, né? Do outro lado, não consegue ver. Na hora que ele segura, ele promove o contato, o zagueiro, todo zagueiro marca com o braço, com a mão, né? Esse contato de pegada é normal. No que ele tá seguro e que ele gira, ele cai, o zagueiro cai em cima e o árbitro marcou o pênalti e é um lance de VAR. Não é um lance ali pelo posicionamento do Marcelo de Lima Henrique, o que ele vê é o zagueiro derrubando o Rony simplesmente e não tem condição dele ver a mão do Rony segurando o calção e a camisa do jogador, só com o VAR. E esse lance também, um lance muito rápido, né? Um drible espetacular do Hulk, aliás, o Hulk de novo, né? Impressionante, né? Incrível, né? O cara não para de decidir, né? Impressionante o início de temporada que o Hulk tá 8 gols fazendo em 6 jogos, né? Não, e essa assistência, né? Fora assistência, assistência, né? E fora o tanto que ele... Quer dizer,
impressionante. Então, o segundo lance, ele vai no carrinho e leva o zagueiro, mas o Tocantinópolis nem reclamou, concordo com você. Isso que me deixa na dúvida também, sabe? Porque o jogador reclama tanto, de repente o cara não reclama, não consegui ter uma imagem claríssima disso, mas, de toda forma, né? A diferença técnica é absurda, né? Eu acho que a gente, inclusive, só tá dizendo aí de dificuldade do Atlético por tudo que ele enfrentou antes do jogo e no estádio, de estrutura, né? Porque o Cuca falou, 4 horas de viagem, né? 4 horas e meia. Pra chegar e jogar, tá? Um vestiário sem a menor condição, um gramado super alto, quer dizer, se é um jogo que acontece numa condição normal, era para ser decidido no primeiro tempo. E eu não entendo também como é que funciona essa história de por que uns podem vender jogo, outros não vendem jogo. Essa história também é outra coisa, viu, Thiago? Que a CBF precisa colocar uma norma. Padronizar. Ou todo mundo, sabe? Porque não vale. Porque aí o Vasco vai jogar em Cariacica. O Atlético tem que jogar em Tocantinópolis, sabe? É uma coisa que isso, tá? Isso, do ponto de vista técnico, interfere em competição. O Atlético ontem poderia ter saído nos pênaltis. O gol saiu aos 42 do segundo tempo, né? Então, até poderia ter sido eliminado nos pênaltis, jogando num estádio que não tinha luz, que não tinha água, que o gramado era um pasto. O menino lá, o lateral, caiu no primeiro lance do jogo, o Natanael, saiu todo enlameado, quer dizer, aquilo ali ainda tinha lama no gramado ainda. E corria o risco de sair para um adversário que não tem a menor condição de receber um adversário, porque a gente recebeu a condição do vestiário, a condição do gramado, porque a CBF simplesmente também tem esse critério de joga em casa, não joga, sabe? Eu acho que essa coisa no Brasil tá muito solta, tá muito largada esse negócio de venda de mando de campo. Eu vou te falar, o campo que eu jogo lá em Vespasiano, alô rapaziada do Alface, o campo do Alface tá bonito lá, viu? Vou levar você ali, Oliveira. Oba! O Simões vai fazer só o Cooper em volta do campo, que é o máximo que ele alcança.